Olá, bom dia. Bem-vindo outra vez à Estação 10. Obrigado por estar connosco e pode ouvir esta mensagem em qualquer lugar onde estiver e desejo que ela traga um incremento de fé à sua vida. Hoje quero falar acerca do escudo da fé. O escudo da fé que está mencionado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 6, quando Paulo fala acerca da armadura de Deus. Mas antes vou começar a minha leitura pelo versículo 15. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, e agora escute, tomando sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apregar todos os dardos inflamados do maligno. Então é acerca do escudo da fé que eu quero falar hoje. E Paulo, quando estava a falar acerca da armadura de Deus, porque nós estamos numa luta contra as hostes inflamadas da maldade, numa luta contra os sofismas, contra os argumentos, contra as armadilhas de Satanás. Isto é de facto uma guerra espiritual. Quando nós nos convertemos, nós entramos em dois cenários. Primeiro, o cenário da salvação pela graça. O segundo, numa guerra contra as hostes espirituais da maldade. E Paulo já está a querer equipar os crentes de Éfeso. E esta forma de equipar os crentes serve também para toda a igreja dos crentes de Éfeso. Então eu quero falar acerca do escudo da fé. Paulo, quando fala acerca da armadura do cristão, ele reporta-se provavelmente àquilo que ele conhecia na época. A armadura do soldado que pertencia ao exército mais poderoso, o soldado romano. Tendo em conta esta analogia, nós podemos assegurar que o escudo do soldado romano era um escudo pesado. E porque era um escudo pesado, para que o soldado o pudesse transportar de uma forma mais suave, sem carregar aquele peso em cima do seu braço, ele prendia o escudo no cinto. Ora, Paulo está aqui a dizer que o cinto da armadura de Deus, que Deus oferece à sua igreja, esse cinto é o cinto da verdade, mencionado o cinto da verdade. Ora, o que é a verdade segundo a palavra de Deus? A verdade é a própria palavra de Deus. Se nós nos reportarmos outra vez a essa analogia acerca da armadura do soldado romano, fazendo essa comparação com a armadura do cristão, nós podemos verificar o seguinte: o nosso escudo da fé, à semelhança do escudo do soldado romano, também está preso ao cinto que Deus nos oferece. Então, a nossa fé está necessariamente suportada, sustentada, alicerçada, presa ao cinto da verdade. Então, não há fé que funcione se não estiver ligada à palavra de Deus. Não há fé que seja sustentada se não for sustentada pela palavra. Não há fé amadurecida se não for amadurecida pela palavra de Deus. Então, o nosso escudo da fé está necessariamente preso à palavra de Deus. E essa fé é uma fé que agrada a Deus. Tem que ser uma fé que agrada a Deus. E a única fé que agrada a Deus é uma fé que vai para além da nossa natureza humana. Ou seja, uma fé baseada, fundamentada na palavra. Só essa fé agrada a Deus. Quero agora fazer aqui uma analogia que para mim é interessante. O escudo do soldado romano era maioritariamente composto de peles de animais. Peles de animais que ofereciam alguma resistência às armas do inimigo. Essas peles de animais não eram perfuradas facilmente pelas armas do adversário. O soldado romano, antes de partir para a batalha, ele mergulhava, encharcava estas peles, o seu escudo, em água. Para quê? Para impedir que as armas do inimigo perfurassem o escudo. E mais, como muitas vezes a batalha desenrolava-se à distância, ou seja, os soldados estavam à distância uns dos outros, os adversários, o que é que acontecia? Quando havia flechas lançadas pelo inimigo que eram inflamadas, essas setas não podiam ferir de morte o soldado romano, visto que ele tinha um escudo que não era perfurável e era encharcado, ou seja, anulava as setas inflamadas do inimigo. Da mesma forma, o nosso escudo da fé, a nossa fé, encharcada na palavra de Deus, anula os dardos inflamados do diabo. Então, qual é o segredo para que as setas do inimigo, para que as pestes do inimigo, para que as palavras de maledicência do inimigo, qual é o segredo que o inimigo usa, qual é o segredo para que isso não fira a nossa fé e a nossa vida? Levantarmos um escudo encharcado, mergulhado, coberto
pela água da palavra de Deus, pela verdade da palavra de Deus. Só assim podemos anular o fogo maldito do inimigo. Segunda coisa, normalmente o soldado romano levava consigo um cantil. Esse cantil era cheio de azeite e, com regularidade, o soldado romano untava, cobria, espalhava o azeite sobre o escudo, sobre aquelas peles. Para quê? Porque se o azeite o azeite untava as peles do escudo, as peles ficavam lubrificadas, oleadas e tornava-se mais maleável. Ou seja, a pele do escudo não partia, não ressequia, não se estragava. Daí a importância também nós de untarmos, de olearmos a nossa fé, a nossa vida com o azeite que Deus nos proporciona. O azeite é símbolo da pessoa do Espírito Santo. Então, uma fé untada com o azeite do Espírito Santo, uma fé coberta pelo azeite do Espírito Santo, é uma fé maleável. É interessante perceber aqui uma coisa, que normalmente as religiões que não focam a pessoa do Espírito Santo, que não dão ênfase à pessoa do Espírito Santo, que não falam da pessoa do Espírito Santo, tornam-se religiões rígidas, duras, e a sua fé é ressequida, frágil. Porquê que é frágil? Porque uma fé ressequida, ela parte facilmente. Então nós precisamos da operação do Espírito Santo. Uma fé só funciona com a operação do Senhor Espírito Santo. Então há aqui dois pressupostos: palavra e Espírito Santo, água e azeite. Ok, então o que é isto de fé? O que é uma fé coberta pelo Espírito Santo, amadurecida na palavra? O que é uma fé ativada pelo Espírito Santo? O que é uma fé que pode operar em nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, através do Espírito Santo? É uma fé que agrada a Deus. Ou seja, é uma fé baseada na palavra. Em Marcos 11, 22 e 23, Jesus diz: vocês têm a fé de Deus, ou a fé em Deus, ou a fé em Deus continuamente. Há várias interpretações e várias expressões. Eu prefiro vocês têm a fé de Deus. Porquê? Porque isso anula o nosso orgulho. Porque até a fé que nós temos não é nossa. A fé que nós temos é uma fé dada por Deus e que é implementada pelo Espírito Santo no nosso coração. Então não nos podemos orgulhar de nada, porque é tudo através da graça. Até a fé que nós temos é através da graça, é oferecida por Deus, não é nossa, não requisitou os nossos méritos para alcançarmos. Mas essa fé, que é a fé que agrada a Deus, a fé oleada pelo Espírito Santo e a fé sustentada pela palavra do Senhor Jesus, é uma fé que criou todas as coisas. É a fé que criou o universo. É a palavra que criou o universo. Tudo o que Deus fez, Ele sustentou isso com a sua fé. Ele pôs fé suficiente para criar essas coisas. Então, é uma palavra semeada no nosso coração, a palavra viva, a substância viva que foi semeada no nosso coração, que gerou uma fé sobrenatural, uma fé que vai para além da natureza humana, uma fé que é implantada em nós e que é desenvolvida e ativada pela confissão da palavra. Jesus disse: crê que se fará tudo o que dizes. Está lá em Marcos 11. Se nós cumprirmos aqueles requisitos da fé que Jesus põe, crê que se fará tudo o que dizes. Então, essa fé baseada na palavra, sustentada na palavra, operacionada pelo Espírito Santo, ativada pelo Espírito Santo, é uma fé que agrada a Deus, porque é uma fé sustentada na palavra de Deus. Escuta uma coisa: essa fé deve ser confessada. O seu escudo deve ser levantado contra as hostes espirituais da maldade. O seu escudo deve ser levantado contra as setas do inimigo. Como? Confessando a palavra. Confessando a palavra. Lembre-se de uma coisa: Deus criou todas as coisas quando falou. Há fé quando Deus fala. Há fé na palavra de Deus que nós falamos. Fé que nós falamos é a produção, a fala é a produção de ondas sonoras. E está provado que tudo o que é material é composto também por ondas sonoras. Então você vai falar a sua fé para que as ondas sonoras que saiam da sua boca, sustentado pela essência da palavra que está no seu coração, que é ativado pelo poder do Espírito Santo, possa anular todas as artimanhas do diabo que foram engendradas contra si. Use o seu escudo da fé, levante o escudo da fé, sustente o escudo da fé com a palavra e com o poder do Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Até uma próxima oportunidade.